Fala, meus amigos ligados aqui no canal do Red and Gold BR, aqui quem fala com vocês é o Nick. E hoje a gente vai falar sobre o NFL Draft, que aconteceu esse final de semana, quinta, sexta e sábado, tá? Vamos passar por todas as escolhas, por todas as picks e todos os jogadores um por um. Eu inicialmente pensei em fazer um vídeo só, falando sobre todos os jogadores, dando minhas opiniões e falando o que eu achei. Mas eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo e corre risco de não chegar a muitas pessoas não verem, então eu vou acabar dividindo os vídeos por jogadores e focar um pouco mais em cada um separadamente por vídeo, tá? Eu acho que assim a dinâmica fica melhor e fica até melhor também para as pessoas poderem assistir, para quem chegar no canal e for novo, ter mais vontade de assistir os vídeos ao invés de chegar e assistir um vídeo completamente longo, ainda mais que eu sou um canal pequeno. Então, vamos nessa. Inicialmente, o 49ers escolheria na pick 27 da primeira rodada e decidiu fazer um primeiro trade down para a escolha 30, então fez um swap de escolhas ali com o Miami Dolphins e também quando estava na escolha 30 decidiu fazer outro swap de escolhas com o New York Jets e foi para a escolha 33 da segunda rodada, na qual o 49ers selecionou o wide receiver Dejon Stribling, Joe Miss, tá? É um recebedor alto, com boa velocidade, tá? Ele tem 1,88 de altura, ele tem 23 anos, é um jogador jovem ainda, tá? No combine ele correu 4,36 no 4-yard dash, então é um bom tamanho, com uma boa velocidade, então isso acaba sendo algo bem positivo, porque isso mostra que ele tem muitos atributos físicos pela altura e ainda assim consegue ter uma boa velocidade. Os prós e contras dele, tá? Eu vou ler aqui uma colinha que eu tenho que eu deixei anotada. Os prós, tá? Tamanho mais a velocidade, como eu citei agora. As mãos confiáveis, né? Então ele tem baixo número de drops na carreira. Ameaça vertical com rotas em profundidade, né? E big plays. Boa ação em jardas pós-recepção, tá? Então ele tem alguns números razoáveis de jardas pós-recepção, mas isso já se torna algo positivo para ele. Bloqueio e força, né? Então, por ele ter a altura que ele tem, ser um recebedor físico, ele consegue ajudar muito em jogadas que ele precisa bloquear, tá? Então, esse também foi um dos motivos pelo qual o front office selecionou ele. Eles destacaram isso, que o fato dele também ser um recebedor que consegue agir bem nas situações de bloqueio foi algo que eles acharam interessante. Vide o que o Jawan Jennings faz no 49ers, né? Então, o Stribling ele vem para fazer um papel semelhante ao que Jawan Jennings fazia no 49ers, né? Jawan Jennings que provavelmente não fica, né, por mais um ano, não fica nessa temporada, ele ainda é free agent, então pelo 49ers já está draftando outro recebedor, isso significa que o Jennings não fica no time, tá? Então ele vem inicialmente para suprir a posição do Jennings, como terceiro recebedor, acredito eu. Os contras, tá? A árvore de rotas dele é um pouco limitada. Então ele não é muito versátil em rotas. Ele não é um recebedor que consegue correr todas as rotas com excelência, tá? É um recebedor que consegue correr determinadas rotas com qualidade, mas deixa de desejar em outras. Então isso mostra que ele tem uma árvore de rotas limitadas, tá? Mas não significa que ele não possa aprender ou melhorar essa questão. A separação dele também é algo que deixa a desejar um pouco, tá? Ele tem uma dificuldade de mudar de direção de forma rápida, né? Em quebras de rotas muito rápida. Então, isso é algo que consta como contra nele. Recepções contestadas, tá? Abaixo do esperado. Como ele é um recebedor alto, físico, espera-se que ele seja um recebedor que ele tenha qualidade em recepções contestadas, tá? Aquelas recepções que você tá numa marcação apertada com o cornerback, você tá com pouco espaço em profundidade no canto, na lateral do campo, ou algo assim do tipo, tá? Disputar a bola no ar. Ele deixa a desejar isso, que é algo que ele poderia melhorar para ele se tornar um recebedor com maior qualidade, tá? Pelo físico dele, a altura, isso poderia constar como um pró para ele, tá? Então isso seria algo que claramente seria muito a favor dele. A pouca elusividade dele também, tá? A criatividade com a bola na mão, quando ele precisa, sei lá, quebrar alguma direção, algo assim do tipo, né? Junto à quebra de rotas dele, ele não é tão bom nessa elusividade para poder enganar um marcador, enganar um cornerback, tá? Ele também deixa a desejar um pouco nisso. E outra coisa, ele, na minha opinião, eu acho que ele é mais atleta do que polido como recebedor, tá? A gente vai passar aqui pelos números dele, tá bom? Ficou claro nesse draft, né, nessa classe de draft do 49ers, que o 49ers optou muito por jogadores com muito atleticismo, tá?
Exemplo, jogadores com RAS muito alto, tá? A grande maioria acima de 8 alguma coisa, grande parte deles chegando a 9. Então o Fortaleza optou com jogadores com muito atleticismo e bastante tempo de college, tá? Com acima de 4 temporadas, com um número grande de jogos jogados no college, tá? O que significa que o jogador ele já chega no time com mais experiência, com mais rodagem. Então são jogadores que chegam já para serem jogadores de rotação ou até mesmo reservas imediatos, algo assim do tipo. Então o perfil dele, tá? É um recebedor muito físico e vertical, tá? Com um teto sólido para titular ou até mesmo um recebedor 2. Então assim, é um jogador com risco, tá? Ele pode dar muito certo ou pode dar muito errado também, é o 880. Aqui a gente vai passar por alguns números dele no college, tá? Como eu falei, é um jogador que teve muito tempo de college, ele teve 4 temporadas no college, no total 56 partidas, tá? As estatísticas dele na temporada passada, tá? Foram 15 jogos, 55 recepções, 811 jardas, 14,7 jardas por recepção e apenas 6 touchdowns. E assim, falando ainda sobre o jogador, tá? A gente vê que de fato é um risco, tá? É um jogador que ele, como eu falei, pode dar muito certo, pode dar muito errado. O físico dele, a velocidade dele, tá tudo ali para que ele possa usar a favor dele. Basta ele saber usar isso a favor dele, porque ele vai enfrentar cornerbacks muito físicos, cornerbacks que marcam muito em cima, então ele precisa, pelo que a gente vê, melhorar esse trabalho dele, melhorar a elusividade dele, melhorar o release dele, tá? Tem muitas coisas que ele precisa melhorar. Eu não sei se o 49ers escolheu ele como um projeto para o futuro, ou se é um jogador que vai chegar jogando, mesmo que seja como recebedor 3, tá? Porque eu acho que ele não vai chegar tomando o lugar do Mike Evans, do Rick Pearsall, tá? Eu não sei quem vai ser o recebedor 3, se vai ser ele ou o Christian Kirk. Eu acredito que seja ele. Para você draftar um recebedor de segunda rodada alto da forma que foi, sabendo que ele estaria disponível bem mais baixo, tá? Até mesmo na segunda escolha da segunda rodada, na terceira rodada, significa que você está apostando nele, porque você deixou passar outros talentos, você deixou passar recebedor melhor que ele, exemplo, Denzel Boston, que estava disponível na escolha 33. Então, assim, você tá mostrando que você tá fazendo uma aposta nesse jogador. Se o Stribling conseguir melhorar todas essas técnicas dele, se ele conseguir polir melhor os seus atributos de jogo no campo, ele pode vir se tornar um bom recebedor, tá? Mas isso é algo que a gente só vai ver conforme a temporada passar, conforme a gente vê ele dentro de campo. Se isso vai se traduzir para dentro de campo, se a gente vai ver tudo isso nos jogos. Então, assim, na minha opinião, eu acho que é de fato um risco que o 49ers escolheu correr, porque eu acho que na 27 você poderia ter draftado o Omar Cooper, você ainda tinha o Denzel Boston livre. Na 30 você também tinha o Omar Cooper e você decidiu trocar com o Jets e o Jets subiu para draftar o próprio Omar Cooper, tá? No começo da segunda rodada você tinha o Denzel Boston também. Então assim, você tá mostrando que você viu algo no Stribling que esses outros jogadores que para mim são melhores que o Stribling não tem. Tá? Então, assim, a gente vai precisar ver o que é. Então, não adianta escolher um jogador que mostra que você tá indo contra a onda, sabe? E aí, a minha questão com essa escolha não é pela posição. Pela posição eu entendo totalmente, eu realmente apoiava a escolha de um recebedor. Mas a minha questão maior é o jogador. Né? Tinha outros talentos melhores, tinha outros jogadores que eu preferiria mais e que eu acho que são melhores que Stribling. Entende? Então me pareceu um pouco de teimosia desse front office de, por exemplo, ao invés de pegar ele na 33, por que que só não deixa para escolher ele mais tarde? Não precisa dar trade down, sabe? Decide pegar ele depois, mais para trás, você tinha outras escolhas. Por que que você não optou na 33 por pegar um cornerback, um safety, um tackle, um edge, um DT, qualquer outra coisa que seja, entendeu? Qualquer outra posição, sabe? Parecia me pareceu um pouco de teimosia mesmo você pensar, tipo assim, não, o nosso alvo agora é o Stribling e a gente vai escolher ele independente de qualquer coisa. Ou a gente escolhe ele aqui, ou a gente vai ficar descendo para escolher ele até a posição que a gente achar que é válida, entende? Pelo que eu vi dos vídeos dele, foi algo que não me agradou muito, não me encantou muito.
Não teve algo assim que me chamou muita atenção, entende? Pra mim é um recebedor mediano, sendo bem sincero. E é aquilo, ele estaria disponível mais pra baixo, sabe? Você poderia ter aproveitado essa escolha 33 melhor. Se você pegou ele pra ser um futuro, né, um jogador pra posição do futuro, eu consigo até entender melhor, entende? Mas se você pegou ele pra na semana um ele ser o recebedor 3 ali, sabe? Alguma coisa assim do tipo. Cara, você tá fazendo uma escolha pra um spot de terceiro lugar como recebedor, sabe? E assim, eu acho isso. Eu fico assim, sabe? É até difícil de explicar um pouco, porque é um movimento assim que, meu, vai totalmente contra a maré, sabe? Você vai totalmente contra a board, você vai totalmente contra o que era esperado por muitos, né? Porque o óbvio que a gente imaginava seria o Denzel Boston, já que você estava ali na 33. Muitas pessoas falaram, pô, quero o Denzel Boston, acho que vai ser o Denzel Boston, e você escolhe um cara indo totalmente contra a maré. É claro que eu torço pra esse cara dar certo, pra que ele seja o melhor recebedor da liga, top 10, top 5, top 3, que ele brilhe, seja Hall of Famer, ganhe Super Bowl, entende? Eu não vou desejar o mal pro cara, nem nada assim do tipo, de jeito nenhum. Mas eu acho que poderia ter feito uma melhor escolha aqui, entende? É um risco assim que você assume por pegar um cara e se você não souber desenvolver ele, vai ser uma escolha jogada fora, sabe? Uma escolha jogada fora. Se você não desenvolver ele bem, ele vai ser um cara para rotação. Ele vai ser um cara com um titular com teto sólido. E só. Ele não vai ser um jogador especial, ele não vai ser o recebedor com um grande diferencial. Entende? Pelo que a gente viu aqui, ó, ele tem muitas coisas ainda que dá pra melhorar, que ele pode evoluir, que ele pode, é, sabe, trabalhar pra melhorar. Mas isso também não vai só pelo jogador, vai também pelo time que escolher ele e souber trabalhar essas coisas nele pra que ele melhore, entendeu? Eu não sei se o 49ers vai conseguir fazer esse trabalho. Então por isso que eu acho que isso é um risco. E eu acho que é por isso que o 49ers pegou esse cara não pra ser o agora, mas sim pra ser o futuro, sabe? Ele ainda tem 23 anos, ele poderia pegar mais responsabilidade nesse ataque pro ano que vem e tudo mais, deixar ele trabalhando ainda esse ano, jogar em algumas situações e tudo mais, algumas jogadas e tal. Até porque o time pegou o Christian Kirk, eu não sei se ele também vai ser o recebedor 3. Então, assim, é algo que a gente ainda não sabe, entende? Me parece que o 49ers pegou ele pensando talvez pro ano que vem, e não pro agora. Então, assim, se ele vai ser pro ano que vem, você vai ter que trabalhar muito bem com esse cara. Ele tem muitos atributos ainda, ele tem boas coisas que ele já sabe usar a favor, mas tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. E o time, ele tem que fazer esse papel de ajudar o cara, entendeu? Então, a minha opinião sobre esse recebedor é essa, sabe? E foi como eu falei também, né? Já pra gente chegando perto de finalizar. É um risco que você tá assumindo. Se daqui 1 ou 2 anos, 3 anos, esse cara não vingar, esse cara não jogar o que era esperado, porque você tá pegando um jogador que facilmente sairia mais baixo e você tá pegando ele mais alto. Então a expectativa sobre ele cresce, porque você viu algo nele que a grande maioria dos times, dos scouts não viram, que a gente não viu. Então você vai ter que favorecer esse cara para ele mostrar isso em campo. Se tudo isso não aparecer, a gente vai lembrar dessa escolha e vai criticar ela. Por mais uma escolha errada que esse front office fez, entendeu? Por mais um movimento errado que o front office fez. Sabe? Não adianta você ter uma board totalmente diferenciada, você, sabe, priorizar outras coisas que alguns times não priorizam e tudo mais, e você ficar dando murro em ponto de faca, e todas as escolhas que você fizer, a grande maioria delas não dá certo. Entendeu? Então, assim, é algo que esse front office ou eles sustentam, sabe? Ou é melhor mudar a sua estratégia. Entendeu? A minha expectativa para esse cara tá alta. Não digo para esse ano, né? Mas para quando ele entrar em campo e jogar de fato. Eu quero ver o que ele tem para oferecer. Eu quero ver o que ele vai ter para produzir. Porque se ele não jogar metade do que era se esperado, metade do que a gente espera, o que vai ter justificado você ter escolhido ele tão alto assim na 33?
pro que era esperado que ele fosse sair. O que vai ter justificado você deixar outros jogadores passar, você dar trade down pra escolher ele, sabe? Então, eu não fico preocupado assim nem nada, mas é algo assim que me deixa meio desgostoso essa escolha. Ao invés de você pegar alguém que seria mais pronto, que seria mais para agora, você decide pegar alguém que me parece ser mais pro futuro. Então, assim, não adianta você só pegar ele pelo atleticismo, porque ele tem a velocidade, tem a altura e no campo ele não souber usar. Você não ajudar ele a usar. Apesar das críticas à escolha e tudo mais, eu desejo sucesso para esse cara, que ele venha a ser vitorioso, seja no 49ers, qualquer outro time, na liga, sabe? Que ele tá trabalhando, ele, independente de qualquer coisa também, é um ser humano e tudo mais. Então, assim, não vou criticá-lo tanto assim, né? Antes dele entrar dentro de campo, antes dele mostrar para que ele veio. Eu acho que a gente pode criticar melhor o jogador lá na frente, tá? Que aí a gente vai ter mais argumentos para poder falar sobre. Mas enquanto isso, eu quero ver ele jogando bem, eu quero ver ele evoluir, eu quero ver ele ajudando no ataque, ajudando no nosso time, sendo uma arma letal pro Brock Purdy, entendeu? Então é isso. Quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre essa escolha, se vocês concordam ou discordam com o que eu falei. Aqui é um espaço aberto para todo mundo poder opinar, deixar seu pensamento e a gente discutir de forma saudável, de forma cordial, tá? E eu quero muito saber o que vocês acham, até mesmo para eu reavaliar o meu pensamento, minha opinião, se talvez eu tô sendo um pouco pessimista, se tá me faltando otimismo com ele, tá? Então é isso, aguardo vocês no próximo vídeo, na qual a gente vai falar sobre o Romelo High, tá? E é isso. Fiquem com Deus, se cuidem, é nóis, até a próxima. Go Niners!